Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Eu vos convido a abrirem suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz o seguinte: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus irmãos, apesar de recebermos o perdão dos nossos pecados, graças à redenção do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, que fez o sacrifício na cruz do Calvário, isso não significa dizer que somos libertos do pecado. Mas se crermos no sacrifício da cruz, temos a certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Ou seja, meus amados irmãos, nós somos justificados em Cristo Jesus, pecadores, mas remidos no sangue do Cordeiro. E assim nós podemos observar que constantemente Deus, através do seu Espírito Santo, ele nos mostra que somos pecadores. Mas na sua infinita misericórdia, por meio do sacrifício do seu Filho, ele nos possibilita o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, a vida eterna. Mas é importante observarmos, há a necessidade de arrependimento e de crença. Bem, mesmo crendo, nós podemos observar que frequentemente nós nos rendemos aos desejos da carne. Muitas vezes mentimos, fraudamos, enganamos, semeamos a discórdia e nos rendemos à vaidade e às constantes tendências pecaminosas do mundo. Em Romanos 7,18, Paulo escreve o seguinte: Pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque o querer está em mim, porém o fazer o bem eu não consigo. Pois o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, isso faço. Isso significa dizer, meus irmãos, que a nossa natureza pecaminosa, que na nossa natureza pecaminosa não habita bem algum. De fato, no decorrer de nossas vidas, o homem ele experimenta as mais variadas consequências pelos seus atos pecaminosos. E ele é punido tanto nas consequências naturais do pecado, está em Provérbios 5:22, como também sofre as penalidades impostas por um ato direto do próprio Deus. Basta olharmos 1 Crônica 10:13 e Salmos 11:6. É importante observarmos que sempre existe no pecado uma participação da vontade, uma participação voluntária, já que o pecado consiste no ato de consentimento, em algo que sabemos que é obviamente errado, mas constantemente o praticamos. Devemos compreender que por causa dos nossos pecados, somos dignos de morte e morte eterna. Mas por causa do seu grande amor, Deus, na sua infinita misericórdia, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, se o homem por natureza morto em pecados e delitos não for vivificado pela ação soberana de Deus, sua morte espiritual o conduzirá à morte eterna. O que implica na triste realidade de que o ímpio sofrerá por toda eternidade o castigo da santa ira de Deus. Isto é, o pecador impenitente será atormentado pelos séculos dos séculos. Isso significa, meus irmãos, dizer o seguinte: o pecado é um ato ou pensamento que vai contra a vontade soberana do Deus Todo-Poderoso. Hebreus 10, 26 e 27 nos diz o seguinte: Pois se praticarmos o pecado deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento exato da verdade, não há mais nenhum sacrifício pelos pecados, mas há uma expectativa terrível de julgamento e há uma ira ardente que vai consumir os opositores.
Meus queridos irmãos, o caráter santo de Deus exige que também sejamos santos em nossa maneira de viver. Ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. É necessário buscarmos a santificação em Cristo Jesus, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para encerrar, devemos observar que somos pecadores e a Bíblia nos mostra isso. Basta observarmos o 1 João 1,8, que diz o seguinte: se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Bem, medite nessa palavra em nome de Jesus Cristo e eu agradeço por esta rica oportunidade. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.